E aí, bom dia. Vocês estão todo mundo de pé, né? Estão cansados de ficar de pé? Eu tenho uma notícia boa e ruim. Dizem que quando a gente fica sentado, é uma das piores coisas para o nosso corpo. O homem foi feito para andar em movimento. E hoje a gente tem uma igreja sentada. Sentada nos seus prazeres. Sentada na glória do homem. Gente, você não tem noção. Eu estava orando aqui. Deus falou assim: tira o seu sapato quando você subir no meu trono. Tira o seu sapato. Tira o seu relógio. Homem sobe em púlpito, cheio da glória. Eu tenho vergonha de mim. Quando eu olho para meu pecado, eu tenho um asco de mim. E eu estava orando ali, e Deus falou comigo: se eu juntar o pecado desses homens aqui, vocês estão tudo condenados ao inferno. Alguns viciados em pornografia, em mentira, em cobiça, em avareza. Rapaz, eu fiquei sentado aqui imaginando a vida de cada um aqui. Que tipo de pai vocês tiveram? Que tipo de mãe vocês tiveram? Em que país, em que cidade vocês foram criados? Que tipo de alimentação você recebia quando você era pequeno? Que tipo de palavras o seu pai ministrava na sua vida? Quando você errava, o seu pai te chamava assim: ô moleque, tu não vai dar em nada. Quantos aqui a mãe espancava, o pai espancava e não explicava nem o porquê? Quantos traumas a gente tem aqui dentro? A igreja não tem mais o elder. Não existe mais os homens de cabelo branco como o pastor veio aqui orar pela uma cidade. Que há 20 anos você foi lá, pastor? Onde você estava 20 anos atrás? Temos pastores hoje renomados pelos seus dons, por como a música, a palavra, a voz dele é bonita, ou o dom dele é bonito. Ele marca gol, ele nocauteia. Quem são os homens de Deus hoje que estão representando Cristo? Eu não sei. Você. Mas eu não tenho nada para oferecer para vocês além do meu pecado. Eu quero primeiro confessar aqui para vocês que eu sou um pecador. Sim. Mas eu não sou um praticante de pecado. Eu não pratico pecado. Meus filhos estão aqui comigo hoje. Eles são testemunha disso. Eu não sou um praticante do pecado. E o que é pecado? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Adianta alguma coisa? Agora eu queria, antes de a gente entrar na palavra, eu queria te dar ao menos esse parâmetro que você vai entender, você vai conhecer esses dois homens. Imagina você ir para o céu e você chegar no céu e ver os seus filhos no inferno. Você já parou para pensar nisso? Ou não? Me dá um temor tão grande de imaginar que muitos pais vão estar no céu e seus filhos no inferno, ou vice-versa. Vocês já pararam para imaginar isso ou não? Não? Eu tenho uma notícia para vocês também, outra, que de repente vocês não sabem. O inferno não é a casa do diabo. O diabo não criou nada. O diabo só criou a mentira e o engano. Só isso. Ele tem te enganado, ele tem mentido para a igreja. Ele tem enchido o homem do ego dele.
Os homens sobem no púlpito, cheio da glória dele, não preciso mais de Deus. Eu tenho uma voz boa, eu tenho um talento, eu tenho um dom. Os homens estão cheios de talento nas empresas, crescendo as suas empresas, multiplicando os números das empresas, mas os seus negócios, os seus contratos são do inferno. De que adianta um atleta subir no ringue, adorar a Deus, ou subir ou falar de Deus, como temos vistos aí atletas falando de Deus e não vivendo Deus, e sendo uma desgraça para Deus? Eles vão ter que dar conta disso tudo. Então eu estou aqui hoje pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a vocês, porque muitos de vocês sabem quem eu fui. A glória a Deus, eu não sou mais de quem eu era. Eu não sei você. Eu não sei você, a sua ótica de poder olhar para mim hoje e falar assim: quem é você para estar aí pregando? Eu não sou ninguém mesmo, não. E eu não estou pedindo para vocês orarem para mim. Eu não vou dar minha opinião. Eu não vou falar minha opinião. Eu não vou falar o que você tem que comer. Da última vez eu falei aqui, né? Eu não vou falar o que você tem que beber. Eu não vou falar o que você tem que ver. Eu não vou mandar você pagar 10 flexão. Eu não vou mandar você ir para a BFL lá essa semana treinar. Não vou pedir nada disso. Eu só vou pedir a sua atenção sobre a vida desses dois homens que hoje estão no céu e os seus filhos no inferno. E eu queria que você fizesse uma analogia, quando você sair daqui, como está a sua vida na sua paternidade. Então eu queria que você pudesse se assentar. Vamos navegar um pouco sobre a vida de Eli e sobre a vida de Samuel. Quem conhece Eli e Samuel? O reino de Deus, ele nunca foi para ter um rei. Não era para ter um rei, Israel. Israel tinha um rei. Segundo a Bíblia, o rei era Jesus. E ele falava através de profeta e do sacerdote. E ele representavam-se como se fosse, ele era um juiz, um profeta e um sacerdote. O que é um profeta? O profeta, né, o sacerdote, ele pega a necessidade do povo e leva para Deus. O profeta faz ao contrário, ele fala com Deus e representa o povo, né? Ele traz a mensagem de Deus e entrega para o povo. E hoje todos os cristãos são juízes, são profetas e sacerdotes. Você é o seu próprio juiz. Quando você come a sobremesa e fala: ai, não devia ter comido, você come de novo. Mas aquilo vai para o teu estômago e depois o seu, né, vai embora. Beleza. Mas aquilo deixa uma marca na sua vida, deixa um hábito na sua vida. E eu vou falar de uma comida que deixa marca na vida dos seus filhos. Porque o reino de Deus começa lá no Éden. Tudo perfeito. O homem desobedece. Deus não desiste do homem. Em Gênesis 2, diz que o homem tem que deixar pai e mãe e se unir a uma mulher. Adão e Eva não tinham pai e não tinham mãe. Por que ele já falou isso em Gênesis 2? Você repara que tudo foi feito para você, para a próxima geração. A Bíblia inteira foi escrita do início ao fim, para todos nós. E dali sai Adão, de Adão vem o outro, vai, todos vacilão, todos desobedecendo. E Deus começa a criar um modo de sacrifício. Bom, pecou, mata. Adão e Eva pecam, se cobrem com a folha, ele não. Matou o animal, cobriu eles. Então, antigamente, tudo era feito através de sacrifício. Estão entendendo? Por que Cristo morre na cruz? Vocês já pararam para pensar? Ele morreu para limpar os pecados que hoje Deus mostrou que você não é merecedor. Por isso que eu tirei o sapato. Eu não quero distração. Eu não quero que você fique olhando para o meu sapato. Eu não sou digno de subir aqui em cima. Eu não me sinto digno de subir aqui em cima. Quando eu olho, quando Deus mostrou para mim o meu pecado, eu comecei a olhar para mim e falei assim: como os meus filhos sabem quem eu sou.
é difícil olhar para dentro de você. E todo mundo quer aparecer bonitinho, não é? Eu fiz o cabelo antes de vir para cá, botei uma roupa bonita, botei um perfume. Mas como é que está o meu coração? Como é que está o meu pensamento? Vocês já pararam para pensar quantas pessoas hoje são podre por dentro, mas linda por fora? Não deveria ser assim um homem de Deus, a mulher de Deus, a criança de Deus, o jovem de Deus? E me deu temor quando eu comecei a olhar para isso. Eu falei, gente, está acontecendo uma coisa errada na igreja. A minha filha essa semana acordou com uma palavra, eu falei, a gente precisa dividir isso para as pessoas. João 10. Ela falou assim, papai, a gente é um rebanho. Não são rebanhos, é um rebanho. Papai, a gente não é mais tribo. Antigamente eram 12 tribos, hoje é uma remanescente. Para de falar que a minha igreja, a minha igreja, não é minha não, é dele. A única coisa que você tem é o pecado, irmão. Eu vim aqui lembrar para você que você não vale nada, assim como eu. E a misericórdia de Deus te atingiu. E para de falar minha, meu, minho. Você já percebeu já o que é uma adoração? Hoje os adoradores estão fazendo música para quê? Para vender, para tocar na rádio, para ser famosa. A música não é isso, a música de Deus é para adorar a Deus, é o Deus no centro, não o homem no centro. Hoje a gente está muito cheio de si. É roupa, sapato, é isso, é brinco, tantos elementos para enfeitar o homem e a mulher e o jovem que acaba o quê? Como é que está meu coração? Eu quero que você continue bonito, continue vestindo uma roupa bonita. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser comprar roupinha feia, não. Seja bonito por fora, mas seja mais bonito por dentro. Dê a mesma atenção ao seu interior, o seu ser interior. Vamos agora conhecer quem eram esses homens. E o que aconteceu? 1 Samuel 2,12. Os filhos de Eli eram ímpios. Uau! Seus filhos são ímpios? Seus filhos são ímpios? A pergunta que eu tenho para você, para todos vocês. Seus filhos são ímpios? Como é que você sabe o que é um ímpio? Alguém sabe dizer o que é um ímpio? Um ímpio é um cara que é praticante do pecado, não é? Esse é um ímpio. O ímpio é o praticante do pecado. Como é que pode o seu filho ser praticante do pecado todo dia? E ele abrir a boca para falar de Jesus? Se ele abrir a boca para falar um palavrão? Se ele é um praticante de palavrão? Ou um ouvinte de palavrão? Eu amo Jesus, mas eu adoro o hip hop que fala palavrão, que xinga a mulher. Tem como? Você passa a ser um ímpio, não é? E não se importavam com o Senhor, porque o ímpio não se importa com Deus. E hoje tem muito cristão que veste, tatua Jesus, mas adora o diabo. Eu estou sendo real com vocês aqui, tá? Eu vou tocar a realidade para vocês, eu vou mexer em lugares que vocês não vão querer ser mexidos. Mas vai importar, porque você vai sair daqui transformado. Eu tenho certeza que essa palavra veio, não é só para vocês não, é para quem está ouvindo. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra, inclusive eu precisava ouvir essa palavra. E eu quero dizer que essa palavra primeiro me é ministrada na minha vida. Em 1 Samuel 2,17 diz assim: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Uau! O pecado desses jovens era muito grande. Mas o cara não era um homem de Deus? Não era um profeta de Deus? Como ele pode ter errado em casa? Eu te falo por quê. Você já perguntou? Foi a vontade de Deus que o homem tinha várias mulheres ou foi a vontade do homem? Vocês já perguntaram isso? Porque no Velho Testamento os homens tinham um acúmulo, um harém de mulheres? Ou não? A identidade do homem foi roubada no Éden, a identidade da mulher está sendo roubada agora. Mulher, preste atenção. Você não nasceu para ser cabeça. Você nasceu para ser coluna. E o problema é que a mulher teve que ser cabeça
saindo daquele Éden. A mulher tem se tornado cabeça. Quantas vezes a gente vê assim, filho de fulana, filho de fulana. Quantas vezes as mães tiveram que tomar frente, como Débora? Quantas vezes? E eu não estou dizendo aqui a competição quem é mais importante, menos importante, até porque se meu corpo não tivesse a minha cabeça, sem coluna a gente não tem um corpo, a gente não tem uma estrutura. Vamos ver o que fala em 1 Samuel 2, 22 a 26, acho que está passando aqui, né? Eli já era bem idoso. Vai chegar o dia da morte, irmão. Pode escrever. Não fica acreditando nessa ciência não, que o homem vai ser eterno. Pode ir botar a harmonização, eu sou a favor. Faz a cirurgia que tiver que fazer, tudo bem. Fica bonito. O máximo que você pode. Mas dá a mesma atenção, ou se não em triplo, em 4 vezes mais para o seu ser interior. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que cuidar do seu exterior, por favor, tá? É muito importante a gente falar isso, porque senão pega um corte do que eu falei, e vão falar que eu falei que o homem tem que vestir mal. Não. Será que você tem dado a mesma importância para a sua maneira que você se veste? Para o seu ser interior? Estamos aqui um homem de Deus que não dava importância para a família, para os filhos dele. Ele foi um excelente homem de Deus. Quantos empreendedores são excelentes empresários? Péssimos pais. Quantos pastores crescem a igreja deles e multiplicam e falam, o Senhor está me abençoando. É o Senhor ou é o Satanás? Porque se a sua casa está um inferno, você tem que abandonar o seu cargo pastoral e cuidar dos seus filhos. O seu primeiro ministério, homem de Deus, não é os seus filhos, é a sua mulher. Você só é um, junto com ela. Sem ela, tu não é nada. Verdade. Metade não é nada, irmão. Você entendeu? Não adianta falar assim, eu sou um bom pai, mas você é um bom marido? Primeiro vem a Joana. E quando você falou Joana Prada, Joana Belfort, é o erro de Adão. Vai lá dar uma olhada no Éden. Adão deu nome para todos os animais. Todos os animais. Ele deu só um gênero para a mulher dele. Ele só dá um nome para ela quando eles pecam. Está me entendendo? Ele só deu um nome para ela depois do pecado. Falou, agora você vai chamar Eva. Será que não foi por isso que a serpente começou a falar com ela? Porque foi a brecha? Porque qual é a brecha que você tem dado na sua vida? Quais são os nomes que você não tem dado para a sua vida? Eu sou um excelente empreendedor. Ótimo, parabéns. Como é que você é como marido? Como é que você é como pai? Então, para mim, eu vejo que eles não conseguiram exercer, primeiro, bom marido. Ele não foi um bom marido, consequentemente não foi um bom pai. Mas era um homem de Deus. Você está me entendendo? Eu estou falando uma coisa que é bíblica, não é minha opinião. Eu vou te mostrar uma coisa que Deus me mostrou, não adianta de nada. Por isso que existe o quê? Uma nova ordem. Qual é a nova ordem? Casar. Vocês vão descobrir no final que quem casou aqui é a maior dificuldade do mundo. E para todos os jovens que ainda não é casado, vocês vão ter a oportunidade de falar assim, quero ser solteiro, mas o seguinte, se for ser solteiro, não pode ficar visitando o site OnlyFans, não pode ficar fornificando para lá e para cá, é para ser esposa de Jesus. Fala assim, agora eu vou ter meu ministério, eu não ter mulher, vou cuidar só de vidas. Eu não conheci nenhum homem até hoje assim. A Bíblia fala que a melhor coisa do mundo é ser solteiro, mas a Bíblia, graças a Deus, fala que Deus é a favor do casamento. Então, eu não consigo me ver sem a Joana. Eu não sou pleno sem a Joana. E ele, já bem idoso, ficou sabendo que tudo o que seus filhos faziam, a todo Israel, que eles deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Uau! Os caras tinham um prostíbulo dentro do templo de Deus. Tu já imaginou isso? Por isso ele perguntou, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que o que escuto estão se espalhando entre o povo do Senhor.
Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir a seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Olha o que esse pai fala. Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Ele perdeu a chance, era tarde demais. Será que você tem educado seus filhos? Não desiste não, irmão. Abandona tudo. Vale a pena. Eu vim aqui para falar, não sei como é que está a sua vida, mas eu tenho olhado para a minha. Vale a pena. Eu não estou dizendo que você tem que ficar 24 horas com o seu filho. Mas o seu filho precisa saber que ele é tão importante para você. Mas quero ver antes, o seu casamento é mais importante que os seus filhos. Se você está num casamento de fornicação, trate de casar com a sua esposa. Não tem juntei não. No reino não tem juntar, vou juntar. Não, não tem juntar não, irmão. Casa. Se torna uma só carne. De repente é o pecado que está na sua casa. E quando você não quer fazer a obra de Deus, quando você não consegue deixar o legado de Deus, você está achando que Deus não vai fazer só porque você não quer? Nesse exato momento, Deus levanta um outro homem. Ele já estava lá, ele era pequenininho. O nome dele é Samuel. É o próximo profeta que a gente vai entrar. E Deus vai começar a falar assim, um não conseguiu, agora eu vou fazer com o outro, eu vou dar chance para o outro. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Ele começou a ganhar notoriedade. Ele me lembra um pouco Davi, está lembrado? Se você vê a história aqui, você começa a ver que Deus começa a levantar um outro homem, e Davi nunca matou rei Saul. Ele nunca falou assim, eu quero o reino. Não. O reino estava dentro dele. Ele já sabia que ele era rei. Ele respeitava o rei. E o outro rei estava com demônios na cabeça, achando que ele queria tomar o rei. E aqui está, Eli já sabia que Deus queria matar os filhos dele, já sabia que de repente era tarde demais, mas Samuel cresce. Agora vem a profecia contra a família de Eli. Só que mais na frente a gente vai ver que Samuel comete o mesmo erro. E eu fiquei perguntando, será que esse erro é porque eles não valorizaram as mulheres? Eu acho que é. Esses homens não valorizaram as suas mulheres, porque eles eram casados com mais de uma mulher. Tu imagina você ter que dividir o seu marido com outra mulher? Tu imagina você, homem, ter que dividir a sua mulher com outro homem? Será que você não tem feito isso aqui, ó? Quantos casais existe traição em pensamento? Quantos homens se masturbam hoje nos seus casamentos? Quantas mulheres desejam ter um outro homem hoje em dia? Porque, it's ok. Foi o que a Kiara falou, hoje em dia está todo mundo com opinião. A minha opinião é essa e pronto. Eu vou criar o meu reino, eu vou criar a minha igreja, eu vou abrir minha igreja. Aí está ok. E as pessoas não fazem como tinham que fazer. O que eu estou falando aqui, vai para casa e vai ter que ver se está verdade. O seu trabalho é ir para casa e ver se é verdade. Eu não vim aqui dar minha opinião. E se você vive da minha fé, eu quero já te falar, tu já é condenado, irmão. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, só essa mensagem. A mensagem é que eu comecei a entrar em pânico. Eu falei, gente, já sei o problema do mundo, está o quê? Na paternidade. Porque o homem não é obediente, é sempre desobediente. A desobediência está em casa. O reino agora é o seguinte, vamos ganhar dinheiro, vamos ficar famoso, vamos ter dinheiro, vamos deixar o quê? Uma fortuna para os nossos filhos? E o legado? O legado aqui não foi deixado não, irmão. O legado aqui é Deus sempre corrigindo o homem, sempre Deus tendo que intervir. Até ele ter que falar assim, chega, agora eu vou. Agora eu vou morrer para todos vocês e vou estabelecer uma nova aliança. Então, para você que quer ter, achando que você pode, vou namorar várias para experimentar, ver qual vai ser. Se você é jovem, pô, irmão, está em pecado. Deus não quer que você faça barbecue não, meu irmão, alquenite. O pessoal aqui adora uma churrascaria, né? Vamos numa churrascaria, legal. Quero picanha, quero um fraldinho. Agora traz, não é assim não, irmão. É só picanha pro resto da vida. Pode fazer picanha de vários modos, mas é picanha. Você entendeu? Escolhe uma. Pare de experimentar.
Também não tem esse negócio de experimentar. A Bíblia não fala assim, experimente e vê qual que é. Não. Se guarde. Você é jovem, se guarde, seja santo. Como é que você vai se guardar? É simples. Está sentado numa roda, começou papinho de mulher, sai. Pô, por que você saiu? Eu não gosto de conversar sobre isso, não, irmão. Não quero ficar entretendo a minha mente, não. É tudo que você treina. É um treinamento, a Bíblia é um treinamento. Para mim foi muito fácil, porque eu sou um atleta dedicado. Eu me dediquei na minha carreira. Agora eu descobri, Vitor, é o mesmo princípio. A diferença é, agora acontece dentro de você, não mais fora de você. Não você no centro, Deus no centro. A glória não é minha, a glória é dele. Não sou eu que sou um bom pai, é Deus que tem misericórdia de mim e eu me esforço para ser um bom pai. Estou longe de ser um bom pai, ele é bom pai. De bom não tem nada em mim, a Bíblia fala que de bom não tem nada em mim. Então, não vê bondade em mim. Por mais que você alimente meu ego, sabe o que eu vou fazer? Na minha cabeça, para trás de mim, Satanás. Só que eu falo internamente, eu não sou bom. Eu respondo para mim mesmo, não sou bom, continua. Porque o dia que eu achar que eu sou bom, é que eu sou ruim. E aqui a história, só para ilustrar, ele já era novo, dizem que ele tinha mais ou menos de 6 a 10 anos de idade, e ele ficava ali, no pé, junto, que ele queria o quê? O que ele estava atrás? Ele estava sendo treinado para receber o quê? Para ser o próximo. Só que ele não sabia. Ele estava ali porque ele queria, ele tinha uma coisa dentro dele. E ele era jovem, e ele acha que Eli falando com ele, mas era já Deus falando com ele. Então Deus fala com Samuel assim: levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e com o meu pensamento. Preste atenção. Ele vai agir conforme o quê? O que Deus quer, não o que o homem quer. Edificarei firmemente a família dele. Você reparou? Ele está restabelecendo uma nova família, o quê? Já que esse cara falhou, eu vou levantar uma outra pessoa. Porque a família dele é uma herança. Você, pai, está deixando uma herança, um legado. Legado não é eu deixar algo financeiro. O legado é eu deixar algo dentro dos meus filhos. Só que hoje eu estou deixando algo dentro de todos, aqui todos vocês são meus irmãos. Eu estou deixando um legado que Deus me deu. Porque não é para minha glória, é para a glória dele. Você não vai sair daqui e falar assim, nossa, a mensagem que o Vitor deu. Não. Você vai sair, que mensagem que Deus deu para o Vitor. Que mensagem que deu Deus para o Vitor. Você reparou a diferença ou não? Não é a mensagem que o Vitor me deu. Pô, não é a minha opinião. Pô, tá igual aqueles vendedores de curso. Já viu os vendedores de curso? Eles lotam lugares e falam, quem quer comprar minha mentoria? 50 mil, 17 mil. Que isso? Eu não estou aqui pedindo o dinheiro de vocês. Não vim aqui com o intuito. Meu intuito, eu vim aqui desesperado. Eu falei, gente, preciso salvar os nossos filhos. Porque quando eu olho para um jovem, eu vejo o meu filho. Quem vai ajudar o meu filho? Quem? Ele está indo embora de casa. Quem vai ser exemplo para o meu filho? E ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Você está entendendo que não tinha rei em Israel? Não era para ter rei em Israel? Por que não podia ter rei em Israel? Ele vai ministrar perante o meu rei ungido. Ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. É Jesus. Esse era o trabalho do profeta e do sacerdote. E o povo de Deus não era para ter um rei. Aí, agora a gente vai ver o que Deus fala com Samuel sobre o erro de Eli, né? Em 1 Samuel 3, 13 ao 14, ele fala assim, pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre. Agora vem o juízo. Aqui ele julga a família dele. Por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Ele sabia o que seus filhos estavam fazendo. E aí, você sabe o que os seus filhos estão fazendo? Você está fingindo que não está vendo? Você está tão ocupado, você fala assim, já era. Agora eu vou conviver com isso. Ou fazer como estão fazendo algumas igrejas. Agora eu vou virar um pastor, porque o meu filho
escolheu ser gay, agora eu vou virar uma igreja progressiva. Não, meu irmão. Não. Eu tenho feito de tudo que você pode imaginar, eu e a Joana, para que os meus filhos estejam preparados. E mesmo assim eu sei que eles vão precisar da igreja. Então eu estou aqui porque eu estou investindo nas pessoas que vão estar o quê? Cuidando do meu filho e da minha filha. Os amigos, os parceiros. Porque eu vejo como é que é o mundo para esses jovens hoje em dia. É difícil. Você vai num colégio cristão, como meus filhos estão estudando. É só inferno ali dentro. É um inferno dentro do colégio. Agenda. Cristo é amor, também Cristo é justiça. Tá bom? Cristo é amor, também é justiça. E vou falar para vocês, o inferno é a casa de Deus. Lá é a ira de Deus, não é na ira do diabo, não. O diabo vai estar lá junto com seus demônios, junto com a maioria das pessoas. Por quê? Você está achando que Deus... Você escolheu Deus? Aí, ó, o diabo tentando distrair a gente. É isso mesmo, é assim que ele faz. Aí, ó, a propaganda dele. Vamos lá. É o que acontece. O mundo está fazendo isso com a gente. Distração. Você está achando que o diabo tem tanto poder assim, como às vezes a gente dá para ele? Esqueceu quem é Deus? O diabo foi feito, é criação de Deus. Os demônios, criação de Deus. E todo mundo obedece a Deus. Então, se você está desobedecendo a Deus, você precisa entender o que acontece aqui agora. Os seus filhos fizeram coisas desprezíveis e ele não os puniu. Ele não puniu os filhos. Não foi um bom pai. E por isso, eu jurei à família de Eli, jamais se fará propiação pela culpa da família de Eli mediante o sacrifício ou oferta. Nada mais podia ser feito, a justificação de seus filhos. Imagina se você não conseguir mais salvar os seus filhos. Imagina se você não conseguir mais fazer com que seus filhos aceitem Jesus. Graças a Deus, hoje a gente tem um cordeiro. Todo dia existe uma conversão. Não é mais no sacrifício de boi, de vaca, de ovelha. E aqui a gente vê um pai colhendo um fruto mais difícil de ver os filhos condenados ao inferno. Eu não sei você, mas eu tenho pensado isso direto. O dia que eu morrer, será que o meu pai, onde vai estar meu pai, minha mãe? Eu não sei que família você vê, se veio de uma família, né? Ou se veio de uma família cristã e hoje você está com uma agenda totalmente diferente. Então eu vejo de tudo. Eu vejo tanto uma família que nasce no berço cristão e o cara começa a ir para o mundo, e o cara que é do mundo se transforma totalmente, mas poxa, tem o pai, tem a mãe, tem os primos, tem os tios, todo pensando diferente. Então hoje eu estou preocupado para onde todos vocês vão. Será que todos vocês, inclusive a mim, onde a gente vai estar? Daqui a 100 anos, tem uma notícia ruim para você. Nenhum de vocês, dos filhos de vocês, vão estar aqui. A probabilidade de eles estar aqui é quase nenhuma. Daqui a 100 anos. Não é nada, né, gente? A gente não pensa assim. Eu vou dar uma acelerada aqui, mas a gente está quase acabando. Em 1 Samuel 3, 17 e 18, Eli perguntou ao Senhor e disse: não esconda de mim, Samuel, que Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Foi macho, hein, meu irmão? Ele foi macho antes de morrer. Ele não podia mais mudar nada. Agora imagina o arrependimento desse pai. Imagina o arrependimento desse pai naquele momento. Porque Eli não é Deus. Davi não é Deus. Todos os homens que estão na Bíblia, muitos deles não estão aonde você acha que ele está. Quando você lê a Bíblia, não é todo mundo que está na Bíblia está no céu. Só que nós vivemos
qualquer tipo de coisa que eu faço, eu sempre penso no quê? Na recompensa. Você concorda comigo? Está lembrado quando Davi luta e protege o povo? Você sabe por que Davi lutou? Porque tinha uma recompensa. O pai dele não ia pagar taxa para o resto da vida. Imagina se eu não pagar imposto. Casar com a filha do rei. Ele falou, opa, estou dentro. E o cara desafiou o meu Deus. O cara está desafiando o meu Deus. Agora eu tenho 2 motivos para lutar com esse cara. Eu tenho a recompensa. Então assim, qual o motivo que você vai lutar pela sua família? Eu te dei aqui um motivo. Os seus filhos é a coisa que você mais ama. De repente você tem amado mais os seus filhos do que Deus. Porque Deus para você é menos o que? É o carinho da lâmpada, da lampinha que você esfrega e ele aparece. Esse era Jesus para mim. Eu quero a vitória, e quando ele não ganhava, eu falava assim, nossa, onde é que Deus estava? A gente é muito mimado, não é verdade? Ai, está tendo muita dificuldade. Ai, Jesus não está comigo. O diabo está se levantando. Ô, meu irmão, para de colocar a culpa no diabo. A culpa é sua. Esse cara foi macho aqui, ó. Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Pronto. Ele sabia que era dele, ele tinha intimidade com Deus. Ele assumiu o erro. Agora vamos dar uma olhada. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Se você soubesse que foi pela falta da sua educação que o seu filho está colhendo esses frutos, ou da sua passividade, pai ou mãe, da sua falta de tempo de qualidade, o que você faria diferente se você pudesse voltar? Imagina que você morre hoje do jeito que você está. O que você faria diferente? Deus vai te dar essa oportunidade de você sair daqui hoje e falar assim, sentar em casa com seus filhos, ó, a prioridade do papai não é vocês, é a mamãe. Eu quero, porque seu filho sabe como é que você trata a sua mãe. Seu filho sabe muito bem como é que você trata a sua mãe. E sua mãe sabe como é que você trata o seu marido. Não adianta ficar abrindo a boca falando de Jesus não, meu irmão. Tem muito cristão aí abrindo a boca aí, falando, lendo a Bíblia, mas vivendo no inferno. Chega. Está na hora de Deus levantar homens aqui comprometidos com a sua palavra. Agora vamos ver o que Samuel faz. Em 1 Samuel 8, do 1 ao 3, Israel pediu um rei. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líder de Israel. É engraçado, né? Ele estava achando que era o quê? Era herança. Ele achando que era herança. Vou morrer, agora vou nomear meus filhos para serem juiz, profeta e sacerdote. A minha pergunta é, cara de pau Samuel, né? Será que não é você? A Bíblia falou assim, Vitor, Samuel é você. Quantas vezes você quer fazer isso também? Você está tão cheio da glória, mas você está pensando no seu filho? Você não está pensando em mim e no meu reino. Pensa em mim, Vitor. Você está querendo agradar os seus filhos? Ou você quer agradar a mim? Quantas vezes a gente faz essa analogia, a gente vê que a gente está muito mais preocupado com os nossos filhos, ou com a igreja, ou com a empresa, e não com as nossas obrigações com Deus. O cara queria nomear os filhos de Israel. Seu filho mais velho chamava Joel, o outro Abias, eles eram líderes de Berseba, mas os filhos deles não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram... Cara, quando você lê isso aqui, olha aqui, parece hoje os líderes da igreja, os líderes dos esportes, os representantes de Cristo na empresa. Olha só, eles eram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Rapaz, isso aqui é plena, essa igreja moderna. É uma igreja que cresce, o homem é no centro, Cristo não está no centro mais, é a minha igreja melhor, a minha igreja é isso. Está igual um encanador, já viu encanador? Quando você fala assim, ó, meu encanador é bom, hein? Meu encanador é o melhor que tem. Não é minha, é a nossa. É um rebanho, é como a Kiara falou para mim, é um rebanho, papai. Não tem mais tribo. Estou aqui falando para todos vocês que são pastores, evangelistas, não tem tribo. A minha tribo, não, é uma remanescente. É um rebanho, um pastor. Como diz lá em João 10, se entrar por uma outra porta, você é considerado o quê? Ladrão e assaltante. Quantos pastores hoje são ladrão e assaltante?
Porque estão criando meios, formas de entrar no reino, botando palavras que não estão na Bíblia. Eu não estou botando nenhuma palavra minha aqui. Eu não estou falando o que eu acho. Eu quero levantar homens aqui e mulheres, cuidar da coisa mais importante. Que primeiro é o quê? É o casamento. Segundo, é a criação dos seus filhos. Uau! E a gente vê na nova aliança, agora para finalizar, eu queria trazer para vocês Cristo. Deus acaba com os homens se casarem com várias mulheres. Ele tirou, falou assim, chega. Vocês escolheram isso, eu coloquei ordem, vocês quebraram ordem, casaram com várias mulheres, queriam ter mais mulheres, estavam preocupados com o seu reino, não com o meu reino, e foi mudando de um para outro. Eu fico imaginando Deus lá em cima, não aguentava mais, era tanta picaretagem, que ele falou assim, chega. Em Efésios 5, 25 diz assim, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Se os maridos fizessem isso, hein, os filhos estariam bem. Será que os maridos fazem isso? E as mulheres não coloquem seus filhos na frente do seu marido, pois Jesus diz em Efésios 5, 22 ao 23, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Quantas mulheres colocam o filho na frente do marido? Sabe quem é servido primeiro lá em casa, desde eles eram pequenininhos? Pergunta para Kiara, de quem é o primeiro prato? É ruim de pegar a carne mal, vai vir para mim. Que a Joana é mulher de Deus. A Joana entendeu que se ela não colocar eu em primeiro lugar, e se eu não colocar ela em primeiro lugar, não existe lugar para nossos filhos. Nenhum lugar para nossos filhos. E eu tenho cansado de ver homens de Deus com os filhos entranhados no mundo. Eu não vou aceitar, eu defendi, não vou aceitar. Eu falei, pastor, eu tenho uma palavra, eu quero dar essa palavra para o seu povo. Não só o seu povo precisa, todo mundo precisa ouvir. Chega. Chega da gente perder o controle, dar esse controle de volta para Satanás. Ele está distraindo todo mundo com o quê? Com coisas. Riqueza, crescimento. Será que o seu crescimento está valendo a pena? De um dia você morrer e você lá estiver no céu, o seu filho está no inferno. Quando você daria de volta para ter seu filho de volta? Faz agora. Abandona tudo. Sai do seu ministério, pastor. Larga tudo. Larga tudo e fala assim, eu tenho um ano sabático, eu vou resgatar minha família. Chega. O melhor presente que os pais podem dar a seus filhos é se amarem em primeiro lugar, e esse amor se torna uma porção dupla para os filhos. Quem já ouviu falar na double portion? Porção dobrada. De Elias e Eliseu, está lembrado? Então, quando você se ama, é uma porção dobrada de amor para o filho. De repente o filho está só recebendo da mãe, ou só do pai, ou de nenhum dos dois. O Novo Testamento prioriza os pais educarem os seus filhos. A gente vê em 1 Timóteo 5,8. Isso aqui é para todo homem que trabalha, que não tem tempo. Fala que, estou com tempo, estou sem tempo. Tudo agora estou sem tempo, não tenho tempo. Então, terceirizando a educação. Pastor Erasmo está aqui, meu filho está aqui, educa o meu filho. Isso é do diabo. Ou um pastor fala assim, vou abrir uma igreja porque eu quero que o meu filho seja educado pela igreja. Não é de Deus. Não é de Deus. A prioridade é sua. A responsabilidade é sua, pai, é sua, mãe. 1 Timóteo 5,8. Se alguém, vamos lá, vamos ler todo mundo aí junto? Vamos ler para vocês entenderem a prioridade? Vamos lá. Caraca, meu irmão, é soco, é nocaute. Nocaute, acabou. Quer ler de novo? Vamos ler de novo. Lê de novo, vai lá, 1, 2 e mais alto. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua casa, esse tem uma fé e é pior do que os crentes. Tá aí, ó.
você é um descrente, você é um falso, você é falso, falso moralista. Ah, minha igreja tem 20 mil pessoas, você é falso, você não é crente, você não é crente. Se você está cuidando, estou cuidando dos filhos de Deus, Deus vai arrumar alguém para cuidar dos meus. Não é bíblico não, irmão, isso não é bíblico não, está aqui, ó, está aqui, acabei de ler. Vocês estão entendendo, os homens? Vocês vão para casa, é o seguinte, você é crente ou descrente? Você escolhe. Você abandonou a fé. Você abandonou a fé. Tudo que você está conquistando não vale nada. Agora, para a gente acabar, eu não sigo o conselho de Paulo, eu sigo o conselho de Cristo. Eu não consigo me imaginar sem uma mulher. Eu acho que eu não teria nada. Mais importante, o seu ministério, a sua família, o seu casamento, os seus filhos. E se você não está de acordo aqui em casa, você prega uma coisa aqui e vive uma outra coisa ali, abandona. Vai cuidar dos filhos. Para não ficar igual Eli e Samuel. Mãe, a mesma coisa. E eu não estou pedindo para você ficar 24 horas com seu filho, é tempo de qualidade. Vive o cristianismo em casa. A minha oração é que isso aconteça na minha vida todo dia. Eu tenho temor e tremor para não sair dessa presença, dessa sede, dessa vontade. E hoje eu estou vendo todo mundo preocupado em ganhar mais dinheiro, em ficar mais rico, ficar mais seguidor. Quantos seguidores você tem? Eu não estou atrás de seguidor não, irmão, eu estou atrás de discípulo. Eu quero é discípulo. Não quero saber quantos seguidores me seguem não. Quantos discípulos eu tenho? Quantas pessoas estão ali do meu lado para me ajudar? Eu falo que é a semente do mal. Adão desobedeceu, Samuel, Eli, Saul, Davi, Salomão, por diante até chegar em Jesus. Ele estabelece o casamento, ele já estipula como é que é. E os homens estão mais preocupados com as coisas do mundo, com investimento. A gente tem que parar de ser avarento, gente. Para de ser avarento. Só quer sucesso. Quer ser o centro das atenções. Já percebeu isso? Todo mundo quer ser o centro das atenções. Como é que você tem se vestido? Como é que você tem se vestido? Diz muito bem quem você é, não sabe? Não fala a verdade? Se eu chegasse aqui hoje de short, protetor na boca, vaselina com a luva, não seria estranho? Tem um lugar e a hora de você. Você tem que saber como é que você tem se vestido. Você tem honrado a Deus? Eu tenho me policiado. A Joana me condenou outro dia, falou assim, Vitor, tanto que o vídeo que eu fiz hoje lá na banheira, eu estava de camisa. Toda vez que eu estou sem camisa, fazendo um vídeo, eu fico, caramba, vacilei. O corpo não é meu não, irmão, o corpo é da Joana. Ela falou, que história é essa? Fazendo um vídeo sem camisa. E todo mundo agora fica mostrando os muques, né? O pastor quer mostrar que está forte e tal. O atleta quer aparecer mais. O cara não bota mais um cordão de ouro. São 10 cordões de ouro. Um cordão já não chama tanta atenção. Aí o cara não bota mais aquela blusa. O cara bota uma blusa e bota uma marca bem grande assim para mostrar que ele é rico. Um atleta, né, ele quer mostrar que ele tem dinheiro, que ele é próspero. Será que a gente tem se vestido para a gente? Ou para Deus? A maneira que a gente se veste determina quem a gente é para Deus. A maneira que eu falo determina quem eu sou para Deus. Eu sou uma boca de Deus ou uma boca do inferno? A maneira que a gente come, aí vem aí, ó, segura. A maneira que você come é a maneira que você alimenta Deus. A maneira que você come é a maneira que você alimenta o corpo de Deus, o templo de Deus. Aquela bebidinha, o álcool não me domina não. Eu não sou alcoólatra, eu só não consigo me abster de um copo de vinho. E tem que ter 2 dedos, começa assim e termina assim. É sério, irmão. A gente aprendeu os hábitos e começa a falar assim, vinho é de Deus, Jesus bebia vinho.
Para com essa mentira. Jesus bebia um vinho que não tinha álcool. Eu vou ficando por aqui. Eu queria, antes de ir embora, antes de vocês errarem, eu queria que você levantasse. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma coisa que vocês não conseguem viver sem. É a única coisa que você não consegue ficar sem. Em 15 minutos, se você não tiver essa coisa, você morre. Não. O celular não mata ainda não. Está matando espiritualmente as pessoas. O conteúdo dele mata. Mas eu estou falando de algo que foi colocado em Adão e aquele boneco de terra virou um órgão. Estou falando de oxigênio. Água, comida, você consegue ficar dias sem. Mas se você ficar 15 minutos sem o oxigênio, você tem morte cerebral. E hoje está havendo uma morte dentro da igreja, cerebral, com coisas, com distrações, como diz a Kiara, com opiniões. Queria que você botasse a mão no teu estômago. Eu vou ensinar muito de vocês respirarem. Muitas pessoas inspiram, puxam para dentro. Está errado. A inspiração é como se fosse um balão. A gente vai inspirar e nossa barriga vai encher. Nosso diafragma. A gente vai soltar o ar. É assim que a gente inspira. Assim que você respira. Então, quando você estiver nervoso, querendo responder a sua mulher, lá em casa eu sempre tenho a razão. Sempre tenho a última palavra. Sim, senhora. Isso aí. E a grande sabedoria em casa é entender o seguinte: você não tem que ganhar argumento. Lá em casa não se tem argumento. Criação com filho não tem argumento. Se você começa a entrar em debate com o seu filho, fala, para a conversa, fala assim, filho, desculpa, eu errei, quero dizer isso. Porque às vezes a gente perde o controle das nossas emoções. E a única coisa que você tem um controle é no seu oxigênio. Enquanto ele está dentro de você, você está vivo. Mas a realidade é que esse oxigênio vai acabar um dia. Então eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça, na sua barriga. A gente vai inspirar, fechar o olho. Faz uma análise da sua vida como pai, como filho. Se você tiver que pedir perdão, chegando em casa, faça. Cara, eu peço perdão acho que todo dia para os meus filhos. Vamos lá? Fecha o olho. Vamos inspirar. Senhor Jesus, me encontro aqui, Senhor, diante dessa igreja. Oh, Pai, essa palavra é tão forte, Senhor. Quero te declarar como um Deus provedor, Senhor, como um Deus salvador, mas quero te declarar como um Deus, Senhor, que está sempre me dando a segunda chance. Oh, Pai, não deixa, Senhor, que as minhas vontades venham tirar do seu foco, Senhor. Não deixa, Senhor. Quero pedir para cada pai, para cada mãe, para cada pastor, para cada atleta, para cada empresário, para cada homem e mulher de Deus, Senhor, que eles possam colocar a prioridade, Senhor, de ser marido antes, de ser mulher. Para mim ser bom pai, eu tenho que ser um bom marido, Senhor. Pai, eu entendo que no Velho Testamento homens pecavam, eram homens considerados de Deus, mas eles não conseguiram ser bons maridos, pois tinham diversas mulheres. Eu creio, Pai, que o Senhor estabeleceu a nova aliança, Pai. E o Senhor diz que o casamento é para os fortes, não é fácil, mas a Bíblia diz que não é impossível. Nada é impossível para o Senhor, Pai. Eu peço que agora, que hoje, ao sair daqui, cada pai, cada mulher, que eles possam refazer a sua aliança do casamento diariamente, da sua paternidade, da sua maternidade. Eu quero te pedir pela sua igreja, esse rebanho, que não é a minha igreja, é a sua igreja, é a nossa igreja, o nosso corpo, são nossos membros. Que a gente venha parar de falar mal dos outros, dos nossos irmãos, que a gente possa ter misericórdia, Senhor. Perdoa os meus pecados, as minhas bocas quando eu falei mal de alguém. Perdoa as minhas falhas como pai, como marido. Restabeleça hoje, Senhor, um novo casamento,
um novo casamento, uma nova estrada para cada um aqui, Senhor, um novo caminho, Pai. Que a gente possa tirar os nossos sapatos, os nossos objetos, que a gente possa estar, Senhor, como Adão e Eva eram no Éden, Senhor, pelados, nus. Não deixa que nada, eu não quero me encobrir nada, Senhor. Me mostra tudo que eu tenho que mudar, Senhor. Minha oração para cada pai e para cada mãe aqui, que seja estabelecida a aliança de um casamento, Senhor. Que os meninos novos possam entender da importância de viver para Cristo, colocar o Senhor no centro de tudo, Pai. Seja nos esportes, seja no trabalho, seja na igreja, seja nos cultos, que o Senhor seja o centro. Em nome de Jesus. Amém. Então liberta-me de mim. Sim, Jesus. Eu quero ser a sua